Salve, galera! Essa resenha é bem diferente de tudo que eu já fiz hoje, porque hoje eu estou fazendo esse vídeo sem o Murilo. Livro de hoje, Nelson Rodrigues, Boca de Ouro. Essa aqui que é a peça do Nelson Rodrigues, uma das mais famosas dela, né? Vocês sabem que o Nelson Rodrigues é principalmente conhecido como dramaturgo, né? Para além das coisas que ele escreveu, com A Vida Como Ela É, O Casamento, O Romance, né? E as coisas que ele assinou como Susana Flegg. Ele é principalmente conhecido como dramaturgo, né? Escreveu algumas coisas, além de Boca de Ouro, a gente poderia citar O Vestido de Noiva, O Beijo no Asfalto, e que tem o melhor título, na minha opinião, né? Otto Lara Rezende, ou Bonitinha, Mais Ordinária. Mas vamos por partes. Essa peça aqui, que é de 1959, ela vai nos apresentar, ou melhor, ela não vai nos apresentar, mas vai querer deixar a gente com vontade de conhecer o bicheiro Boca de Ouro, né? O Boca de Ouro é um bicheiro de Madureira, uma figura muito lendária entre os personagens ali da peça, né? Que são poucos, e inclusive com ele mesmo. Mas a gente vai saber muito pouco do Boca de Ouro e vai conhecer muito ele pela lembrança de outras pessoas. A primeira cena do Boca de Ouro é muito emblemática, né? Acho que já é bastante rodriguiana, no sentido de que é o cara que ele tá no dentista e o dentista tá olhando e elogiando pra caramba os dentes dele. Falou, cara, isso aqui tá perfeito, essa arcada dentária tá ótima. Ele falou, pois é, doutor, eu nunca tive cara, não sei o que, Paraná. Eu falei, a cara tá perfeita. Ele falou assim, bom, mas eu tenho um serviço pro senhor, arranca toda essa porra aí que eu vou botar tudo de ouro. E o médico falou, não faz isso, cara, isso é um sacrilégio, fazer isso com a boca perfeita igual a sua. Se não interessa, eu pago, não sei o que eu vou ser o Boca de Ouro e eu quero ter um caixão de ouro quando eu morrer. E essa é a primeira cena da peça. A partir daí existe um corte e vai para uma redação de jornal e na redação de jornal ficam sabendo que mataram o Boca de Ouro. Então a gente tem essa primeira cena dele, antes dele ser o Boca de Ouro, quando ele tinha os dentes ainda normais. E a próxima cena tá lá, mataram o Boca de Ouro. E aí avisam um repórter e um fotógrafo, e daí eles mandam o repórter e o fotógrafo já meio direcionado com aquilo que vão escrever sobre ele, tentando pegar um furo da Dona Guigui. A Dona Guigui foi uma amante dele, muito famosa, etc., né, como amante dele. E ela tem algumas histórias para contar. A Guigui já não está mais com ele, já está casada com um cara chamado Agenor. Ela vai contar 3 histórias de maldades envolvendo um casal que vai pedir ajuda para eles, né? Que é o Leleco e a Celeste. Tá? Leleco e a Celeste são um casal suburbano e a história deles vai envolver a morte da mãe da Celeste, uma dívida que é preciso ser paga, uma traição, né, uma infidelidade cometida pela Celeste com alguém, eventualmente com Boca de Ouro. Mas eu digo que isso vai aparecer porque essa história ela vai ganhar versões diferentes baseadas no estado de espírito de quem está contando, ou seja, da Dona Guigui. A Dona Guigui não sabe que o Boca de Ouro morreu, e quando ela é confrontada a primeira vez com o nome dele, ela está com muita raiva dele. Está com muita raiva. Depois ela está contemporizando e depois ela está triste porque ele morreu. Então esses sentimentos vão moldar a narrativa e a gente vai conhecer 3 versões, que são versões diferentes da história do Leleco, do Leleco e da Celeste com o Boca de Ouro. Né? Depois tem um encerramento bem anticlimático para a narrativa do Boca de Ouro, mas a história e os elementos intercambiáveis dessas histórias não importa tanto. O que importa, na verdade, e o que fica para o espectador, primeiro é o uso do Nelson Rodrigues de flashbacks de memórias, né, que é uma coisa que ele já tinha feito no Vestido de Noiva. Né, inclusive, o Vestido de Noiva tem todo um trabalho de iluminação que é muito importante para a peça, né, um vermelho, aquela coisa toda. E acima de tudo, essa ideia de que a gente não sabe de quem
a peça se trata exatamente. A gente não tem ideia de quem é o Boca de Ouro, porque a primeira cena que a gente vê ele de fato, né, que é uma cena que ninguém está contando pra gente, ele parece um cara maluco. Nas 3 histórias que Dona Guigui conta, ele parece bem maluco. Mas a gente não sabe exatamente qual o real grau de maluquice dele. Ele parece uma pessoa instável, parece uma pessoa violenta mesmo, parece uma pessoa muito caprichosa, que muda de ideia toda hora. E isso compõe a mítica do bicheiro, né? Porque o bicheiro ele é uma figura mítica no Rio de Janeiro. Eu acabei de assistir uma série da Globoplay, que é o Doutor Castor, né? Que é sobre o Castor de Andrade, que foi o patrono do Bangu e da Mocidade Independente de Padre Miguel, assim. E o sujeito, ele é mítico mesmo. Né? Tipo, a galera conta histórias sobre ele, se aproximam dele, outros se aproximam menos, mas conhecem outras histórias de bastidor, enfim. E o bicheiro, ele é essa figura que, né, coordena o jogo do bicho, ele tá por ali, né, ele tá no meio da sociedade, mas ele é um contraventor, ele é um marginal. Mas todo mundo conhece, né? E as pessoas sabem dos crimes que são cometidos, enfim, da coisa toda. Então a figura do bicheiro é muito mítica. E essa mítica do bicheiro, né, essa lenda urbana do bicheiro, ela é explorada na forma dessas histórias que mudam, que se metamorfoseiam de acordo com o espírito da Dona Guigui. Né? É muito sintomático isso já no primeiro ato, quando o repórter ele é enviado para a casa da Dona Guigui para fazer, né? E tem um secretário que está falando acho que com a direção do jornal ou com o editorial do jornal, e ele está perguntando exatamente o que a gente fala sobre ele, né? Ó, daí ele está aqui, assim, ele está indo para pegar o táxi e ele fala assim, vem cá, o secretário fala para o repórter, né? Espera, primeiro eu tenho que saber a posição do jornal. Daí o repórter fala, mas ontem a gente elogiou o Boca. E daí o secretário apanha o telefone. Ele fala, sei lá, sou um macaco velho, deixa eu falar com a besta do diretor. A essa hora tá na casa da amante. Cara, já tem toda uma outra narrativa aqui que você pode imaginar, enfim. Daí ele fala, doutor Pontual, sou eu, doutor Pontual. Boa noite, doutor Pontual. O senhor já sabe, reverente? Ah, pois não, o rádio está dando. Foi o Écio, edição extraordinária. Doutor Pontual, o Sol é contra ou a favor do Boca de Ouro? Só o jornal. Não ouvi? Sim, contra, perfeitamente. Contraventor, claro, entendo. Cancro social. Boa noite, doutor Pontual. Desliga. Daí, que diz o cretino? Não te falei? Batata, mandou espinafrar. Quer dizer, mesmo aqui parece que não existe muito um consenso sobre qual é a índole, né? qual é a moral do bicheiro. E o jornal tem uma opinião fluida sobre ele. Né? Que é como o jornal se comporta com relação a crimes, a contraventores que estão na boca do povo, que são queridos e etc. Né? Então o jornal não pode ser tão... Né? Então ele elogia num dia, mete o pau no outro. Morreu? Ah, então espinafra esse cara, não sei o quê. É isso que importa. Eu acho que aqui a gente tem bastante daquela genialidade do Nelson Rodrigues que as pessoas falam quando falam do Nelson Rodrigues dramaturgo, porque existe essas construções de narrativas que são, sei lá, antimiméticas até, né? Porque ele falha em reproduzir as memórias com perfeição, mas é uma peça que se dá inteira usando a memória como ferramenta, né? As memórias da Dona Guigui sobre o Boca de Ouro. E no meio dessas histórias existe a dinâmica do repórter com a Dona Guigui e com o Agenor, que é o marido dela, que é um cara que já tá meio de saco cheio, que, pô, tá aqui, e ele tá meio preocupado, porque a mulher tá falando do bicheiro, fala, cara, a gente vai morrer, não sei o que, não fala isso, etc. E então, assim, é meio trágico, é meio cômico, é mais cômico do que trágico, mas é tudo meio triste, sabe? É tudo meio... Putz, que sacana, né? Tem um texto aqui no final do livro que é muito bom, que é escrito pela Ellen de Medeiros, que ela é professora de teatro da Faculdade de Letras da UFMG, tá? E aqui ela explora muito bem assim
os recursos dramatúrgicos do Nelson Rodrigues nessa peça, né? E realmente tudo se confere, assim, é uma apresentação de narrativa mesmo, né? Eu acho que essa peça. E aqui depois tem um texto sobre o autor, que é o Nelson Rodrigues e o Teatro, do Flávio Aguiar, é professor de literatura brasileira na USP, né? E ganhou o Jabuti com a comédia brasileira no Teatro de José de Alencar, em 84. Tá? Então é isso, basicamente. Tá? O Boca de Ouro do Nelson Rodrigues. Já leram o Nelson Rodrigues, gostaram. Desculpa se essa resenha não ficou tão fluida, galera. Assim, eu fico meio perdido sem o Murilo aqui. Eu fico tentando vigiar se está tudo bem enquanto eu estou gravando, então, né? É como se eu estivesse aprendendo a fazer booktube tudo de novo. Assim, tá bem difícil para mim. Mas vamos tentando, tá bom? Se inscreva no canal, deixe um joinha, ajuda a gente lá no Catarse e comenta aí o que vocês quiserem. Um abraço, galera. Aí.